As três mensagens angélicas. Parte 6. A mensagem dos três anjos constitui o aviso final que será dado aos habitantes da Terra. Grande Conflito, página 604. A mais terrível ameaça jamais dirigida aos mortais está contida na mensagem do terceiro anjo. O aviso final. O Grande Conflito, página 604. A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18:5. Encheu a medida de sua culpa e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Esta a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. O Grande Conflito, página 604, parágrafo 1. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da Igreja pela observância do falso sábado. Todos os que recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. O Grande Conflito, página 604, parágrafo 2. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, recebe o sinal da besta, aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse 14:9 e 10 e o Grande Conflito, página 604, parágrafo 3. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. O Grande Conflito, página 605, parágrafo 1. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobreviver aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O Grande Conflito, página 605, parágrafo 2. O Grande Conflito, página 449.
mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam mantendo o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a Igreja Católica Apostólica Romana, que honestamente acreditam que o domingo é o sábado divinamente apontado. Deus aceita sua sinceridade de propósitos e sua integridade diante dele. Mas quando o dia de domingo ser imposto e sua guarda obrigatória pela lei dominical, e o mundo será iluminado e lembrado sobre a obrigação do verdadeiro sábado, então quem transgredir o comando de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a Igreja de Roma, e assim honrar o papado acima de Deus, ele estará honrando a Roma, e o poder que impõe esta instituição foi ordenado por Roma. Ele estará adorando a besta e sua imagem. E em seguida, como os homens rejeitam a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, eles vão aceitar assim o sinal de fidelidade a Roma, o sinal da besta. E não é até que o problema esteja, portanto, claramente definido diante do povo, e eles são levados a escolher entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, que aqueles que continuam na transgressão receberão a marca da besta. A mais temerosa ameaça dirigida para os mortais está contida na mensagem do terceiro anjo. Portanto, isso tem de ser um terrível pecado que apela para a ira de Deus dissolvida de misericórdia. A humanidade não será deixada na escuridão relativa a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que eles estão para ser infringidos e tenham oportunidade de escapar deles. Profecia declara que o primeiro anjo faria o seu anúncio para a cada nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, não deve ser menos difundida. Ela é representada na profecia proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e que irá comandar a atenção do mundo.